Fala galera do Colégio Albert Einstein, tudo bem com vocês? Professor Vitinho de Geografia. Hoje eu vou trabalhar com vocês o assunto de cartografia de projeções cartográficas. Vou dividir essa aula em dois assuntos, tá? Para não ficar uma aula muito cansativa e muito longa. Então a primeira aula eu vou falar das projeções e a segunda aula eu vou falar das representações cartográficas, beleza? Bom, então vamos lá. Preparei um material aqui para vocês para a gente poder começar a discutir sobre esse assunto. Primeira coisa e o primeiro problema que nós temos. Como que eu vou representar a superfície esférica da Terra, arredondada da Terra, ela não é plana, em um objeto plano de duas dimensões, bidimensional, que é o papel, que é a carta. Se a gente for parar para pensar, a melhor representação da superfície da Terra é o planisfério, aquele planetinha que ficava em cima da professora lá do 6º ano, certo? Só que imagina, para todo lugar que você fosse, ter que carregar um planisfério, um trambolho daquele. Ele não tem, né, facilidade para ser transportado e alguns outros problemas, como por exemplo, mensurar a distância entre dois pontos. Imagina eu medir a distância entre duas cidades, A e B, em uma superfície curva. E um terceiro problema do planisfério é que você não consegue visualizar toda a superfície da Terra no mesmo plano. Então, imagina, você tem o continente americano e o continente da Oceania. Se você quiser visualizar os dois ao mesmo tempo, você precisa ficar rotacionando o planisfério. Por isso vem a necessidade do mapa. Porém, o mapa ele é bidimensional. E como que eu vou representar um objeto que é tridimensional e um objeto bidimensional? Então, um primeiro conceito que você já vai anotar é que todo mapa contém distorção. O que cabe a nós, eu, você, é saber aonde que está essa distorção, lembrando que ela é uma distorção proposital. Toda vez que eu vou transferir, né, uma imagem tridimensional para um plano bidimensional, eu vou perder informação. Então nós vamos escolher qual informação que eu vou perder para poder privilegiar outras informações, beleza? Então, até então achava que o formato da Terra era um formato de esfera, uma esferoide. Só que depois perceberam que a Terra ela era achatada pelos polos. Eu não gosto muito dessa definição. Eu prefiro dizer que a Terra ela é alongada pelo Equador por conta das forças centrífugas, beleza? Então, com essa excentricidade, o fato da Terra ser achatada nos polos e alongadas pelo Equador, né, fez com que a Terra tivesse um novo formato matemático, que seria o elipsoide. O elipsoide seria uma forma mais aproximada da superfície da Terra. Mas nós temos ainda um outro problema, porque a superfície da Terra possui um relevo. E esse relevo tem altitudes que vão variar de mais de 8.000 metros, que é o caso do Monte Everest, até menos 400 metros da superfície do mar, que é o caso, por exemplo, do Mar Morto. Da superfície do mar não, né? Do nível do mar. Beleza até aqui? Então, o formato real da Terra nós chamamos de geóide. Tem uma imagem tridimensional aqui. Essa imagem foi adquirida pela NASA, né? E aí vocês começam a perceber que a Terra tem um formato bastante irregular. Então, olha o problema que nós temos. Nós não temos um modelo matemático único para representar. Se fosse uma circunferência, um elipsoide, até teria um modelo matemático. Mas nós temos um modelo que é caótico, que é o modelo da geóide. Então, representar essa superfície sempre foi um problema. E é por isso que a cartografia tenta minimizar esses problemas e, principalmente, como eu já disse, privilegiando alguns atributos para poder distorcer outros, ok? Bom, para poder fazer essas projeções, nós temos três tipos de representações básicas. As projeções cilíndricas, as cônicas e as planas ou azimutais. Vamos começar aqui pela projeção cilíndrica. Dá uma olhada. É como se eu tivesse um cilindro envolvendo a Terra e imaginem que tivesse uma luz dentro do planeta Terra. Essa luz, ela iria refletir ou projetar uma sombra no contorno dos continentes e essa sombra seria projetada na parede interna desse cilindro, tendo a representação cilíndrica. Agora tem alguns problemas aqui. Observa que esse cilindro ele vai encostar na Terra na região da linha do Equador, que é essa região por onde eu estou passando esse traço aqui. Enquanto isso, a região do Polo Norte ou do Polo Sul, elas estão bem distantes desse cilindro.
Isso significa que essas regiões mais distantes do Equador, de alta latitude, terão maior grau de deformação. Eu consigo visualizar isso com um macetinho básico. Vocês conseguem verificar esse território que eu estou circulando? Esse território é o território da Groenlândia. Por definição, é a maior ilha que nós temos no mundo. Fizeram uma convenção que tudo que fosse menor do que a Groenlândia seria uma ilha e tudo que fosse maior do que a Austrália seria um continente. A Groenlândia, ela está em alta latitude. Então eu consigo visualizar que a projeção, a proporção da Groenlândia está muito maior do que a realidade. Isso é possível porque se eu comparar com o Brasil, que está próximo da linha do Equador, eu vou ter uma distorção muito grande. Olha só, a Groenlândia tem aproximadamente 2,5 milhões de quilômetros quadrados e está representada maior do que o Brasil, que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Galerinha, sozinho o Brasil é maior do que a Europa inteira. Se você tirar a Rússia do território europeu, lembrando que a Rússia é o maior país do mundo, sozinho o Brasil é maior do que os 51 países que fazem parte da Europa. Então, como que eu vou representar uma ilha maior do que o território do Brasil? Distorção. Essa distorção é uma distorção clássica das projeções cilíndricas. Então, quero que você tome nota. Características dessas projeções. Paralelos e meridianos formam ângulos retos. De novo, paralelos e meridianos formam ângulos retos, ângulos de 90 graus. Melhor representa as regiões de baixa latitude, próximo do Equador, próximo de zero, e distorce as regiões de alta latitude, distante de zero, próximo de 90 graus. Essas são as principais características. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, segunda projeção, projeção do tipo cônica. Se vocês observarem, parece uma casquinha de sorvete, é um cone mesmo. E via de regra, essa projeção ela vai representar um único hemisfério por vez. Aí você deve estar pensando, professor, para que eu vou querer a porcaria de um mapa que representa um só hemisfério? Bom, depende da necessidade e do uso. Imagina que você é dono de uma empresa de avião e você tem a linha entre Londres e Nova York. Ambas as cidades, ambos os destinos, estão no hemisfério norte. Para que você precisa do mapa mundi inteiro para representar uma região só de um único hemisfério? Então, dependendo da necessidade, as projeções cônicas elas vão ser as melhores. As projeções cônicas, pessoal, elas vão ter algumas características distintas também. Dá uma olhada aqui, por gentileza. Cadê meu paninho? Sumiu. Joga. Uhul. Ó. Se vocês observarem aqui, vocês vão perceber que os paralelos agora não são mais ângulos retos, não formam mais ângulos retos com os meridianos. Os paralelos agora são semicírculos, enquanto os meridianos são raios concêntricos. Eu gosto de falar essa palavra concêntrico, porque às vezes aparece no texto lá da questão e você nunca ouviu falar. Mas, na minha santa ignorância, para mim todo raio parte de um mesmo centro, tá? Então essa é a principal característica. Paralelos são semicírculos e meridianos raios concêntricos. Bom, se eu represento um único hemisfério por vez, isso significa dizer que, se eu quisesse um mapa mundi, eu deveria ter 2 mapas cônicos. Ou ainda, eu poderia aumentar o tamanho desse cone e representar todo o planeta Terra. Só que nesse caso, o hemisfério que estiver oposto ao vértice do cone terá alto grau de deformação. Então ele não seria um bom mapa para projeções do mapa mundi. Nesse caso, seria preferível a projeção cilíndrica. Como o cone encosta nas médias latitudes, entre 30 e 45 graus, vai ter melhor representação dessa região. Beleza? Então, segunda projeção, projeção cônica. E a terceira e última projeção, nós temos a projeção azimutal, são 4 nomes para a mesma coisa. Tangencial, polar ou plana. Ela basicamente é como o próprio nome sugere. É uma tangente, ou seja, eu vou fazer uma reta
que vai encostar um único ponto da superfície da Terra e esse ponto que vai ser encostado vai ser o centro do meu mapa. Então, por exemplo, se eu quiser pegar a cidade de Rio Verde, traçar uma tangente sobre essa cidade, a cidade de Rio Verde passa a ser o centro do mapa do mundo. Só que, claro, se você fizer uma projeção do tipo plana para um mapa mundi, eu terei alto grau de deformação quanto mais eu estiver afastando desse centro. Então, as projeções do tipo plana, elas são mais usuais para mapas locais. Então, eu quero fazer o mapa só da cidade de Rio Verde. Eu traço uma tangente sobre a cidade de Rio Verde e eu terei menor distorção nessa projeção. Tudo bem? Essa projeção, ela fica muito famosa na bandeira da ONU, mas eu vou discutir isso na próxima aula com vocês, porque aí a gente vai entrar um pouco na questão da política, da representatividade dessa bandeira. Tudo bem? Bom, outras características da projeção. O centro do mapa pode ser qualquer lugar da superfície da Terra, já que eu posso passar essa tangente em qualquer ponto da superfície. Nesse caso, agora, as linhas paralelas são círculos e os meridianos, mais uma vez, são raios concêntricos. Quanto mais próximo do centro do mapa, melhor a representação, e quanto mais afastado do centro do mapa, maior é o grau de distorção. Todo aluno pergunta: qual é o melhor mapa, professor? Te respondo: para quê? Qual é a sua necessidade? Então, projeções, de mapas mundi, preferivelmente ou tradicionalmente se utiliza as projeções cilíndricas. Projeções ou representações de um único hemisfério, as projeções cônicas. E os mapas locais, os mapas regionais, podem ser representados pela projeção plana. Beleza, pessoal? Lembrando ainda que eu não preciso necessariamente ter o cilindro sempre no sentido horizontal. Eu posso ter variações disso daqui, como vocês podem perceber. Então, essas projeções que eu apresentei para vocês, todas elas, eram as projeções normais. Mas eu ainda posso ter as transversas e as oblíquas. Claro que aqui são projeções muito menos usuais, inclusive nos próprios livros didáticos elas não são muito utilizadas, mas mostrando para vocês que existem variações. Beleza, pessoal? Então eu encerro aqui a nossa primeira parte da aula de projeções e fique atento à segunda parte. Abraço para todos!